Nagi Seichiro tá morto. Bom, isso mesmo que você ouviu. Um gênio do futebol, um talento nato, um monstro de Blue Lock. E agora, ele tá eliminado. Depois de ter sido provavelmente a maior promessa da história do programa, ele tá fora. Mesmo tendo despertado um dos egos mais fortes, ele não conseguiu confiar totalmente na sua própria genialidade. Mas e se eu te dissesse que tudo isso estava nos planos de ego? Que a história de Nagi ainda não acabou? Bem, antes que você perca totalmente essa esperança, eu tô aqui pra trazer um alívio que talvez você precise. É meio louco, não? Tipo, durante a partida entre Mansai Shine e Bartia, a gente tem uma visão do que passa na mente do Nagi. E sinceramente, a situação é preocupante pra caralho. Ele tá com tanto medo de se separar do réu de novo, que ele foca mais nisso do que em qualquer outra coisa. Quase como se a sua existência girasse em torno do companheiro. Seu objetivo é se tornar a pessoa ideal que o réu deseja que ele seja, e não o jogador que ele mesmo quer ser. A partida vai passando, a realidade bate forte. No campo, Nagi é completamente dominado pelo Otoya, e acaba correndo atrás do Bachira, que tem um motivo real pra jogar. E um ego que tá bem alinhado com o que ele quer. Por outro lado, o Nagi tá preso. Ele ainda tá jogando por réu, e não por si mesmo. Essa dependência emocional vai ter um preço alto no final desse capítulo. A verdade é que a primeira derrota do Nagi foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra ele. Porque, vamos ser sinceros, desde pequeno ele nunca precisou se esforçar pra ser bom em nada. Escola? Simples. Esportes? Moleza. Ele vivia no piloto automático da sua vida, até que ele encontrou o réu na primeira vez, que foi o primeiro a ver o seu potencial e puxá-lo pro futebol. Assim, Nagi sentiu que valia a pena tentar, dar uma chance. Ele foi pro Blue Lock e percebeu que não podia vencer sempre sem contar com esforço. Aquele chute do Izagi, aquela cena dele vendo o Izagi marcando o gol, é o que faz ele voltar pra realidade. Foi ali, como se ele tivesse tomado um tapa na cara da vida, que ele finalmente encontrou um objetivo. Mas parece que esse objetivo, esse sonho, ganhar a Copa e viver do futebol, não era exatamente dele, e sim do réu. Ele apenas foi seguindo o fluxo, mas ele nunca se questionou se aquilo é o que ele quer pra ele, sabe? E aí a gente tem a ilusão da evolução, porque no início da Neo Egoist League, o Chris Prince tenta moldar o Nagi pra ser um playmaker, como se fosse um meio de campo. Mas tem um problema que ele não pensou: criatividade não pode ser ensinada. Não pra um gênio dos domínios como o Nagi, que sempre jogou esperando a bola cair a um lugar certo ou próximo pra ele, mas nunca criou oportunidade sozinho. É muito diferente de pessoas como o Rin e o Izagi, que estão tentando manipular o campo o tempo todo pra fazer o gol mais bonito ou destruir completamente o oponente. O Nagi, ele apenas reage ao que acontece. O seu primeiro fracasso como playmaker já indicava que alguma coisa estava errada. Ele simplesmente não conseguia visualizar jogadas antes de agir, enquanto outros jogadores desenvolviam uma visão de jogo absurda. O Nagi, ele dependia dos passes ou chutes que eram defensíveis, tipo aquele do Yukimiya quando eles jogam juntos. E sempre que a jogada de Nagi começa a chegar próximo do ápice e ele fica encurralado, ele sempre decide voltar pro réu e voltar pra zona de conforto, acreditando que o futebol vai ser divertido novamente se jogar do lado dele. Mas isso só piora a situação. Ao confiar cegamente no réu, ele se torna um jogador previsível e estático. O Otoya, que é um atacante, um ponta, estava conseguindo prever todos os movimentos que ele ia fazer no campo, porque sabia que a única arma dele seria dominar e fintar, coisas que ele já fez antes. E com essa pressão aumentando, ele precisa fazer o gol. E ao invés dele se impor, ele tá com tanto medo, ele recua. E essa dependência impede ele de crescer. E no momento decisivo contra o Barça, ele tá na cara do gol, ele pode chutar, mas ele fica com medo. E ele fica com medo de confiar em si mesmo. Ele toca pro réu que já havia feito um gol na partida, e é o que custa a sua classificação. O seu salário cai pra 24 milhões. E ele fica fora do time mundial. A queda reflete exatamente o que aconteceu com o Izagi no início do bloco. Ele falhou porque não acreditou no próprio potencial. Inclusive é uma das frases do Bachira. Ele rouba a bola do Nagi, intercepta o passe e fala: você veio até aqui pra isso. Sendo bem honesto, como alguém que gosta bastante do Nagi, essa cena foi um pouco de quebrar o coração. Mas se você é tipo eu, calma, meu jovem gafanhoto. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Talvez não tenha sido o fim pro Nagi, como a gente vê no final. O ego, ele sempre tem cartas na manga, como o wildcard que ele fez com o Kunigami. Ainda existem algumas possibilidades pra ele voltar. Ou aí eu tô louco, aqueles negócios de chapéu de alumínio, acreditando em teoria da conspiração, e vocês podem me internar. Mas o que eu acho que pode acontecer? O wildcard, assim como o Kunigami foi revivido e voltou pro jogo, pode ter alguma coisa similar que pode acontecer com o Nagi pra desbloquear seu verdadeiro potencial. Existe também a cláusula da substituição. Se algum jogador dos convocados se machucar antes da Copa começar, o Nagi pode ser chamado. A Liga Neo Egoísta, no final de tudo, querendo ou não, é um reality show. E deve ter algum tipo de votação de popularidade. E como ele é um atacante que fez alguns gols e sempre fez umas jogadas bem chamativas, e o seu talento deve ter viralizado, e ele pode ser eleito pelo público a voltar. De qualquer forma, o Nagi agora ele tá no fundo do poço. Ele tá tendo que decidir se ele quer ser o verdadeiro egoísta ou continuar vivendo como uma sombra do réu. E essa escolha é o que determinará se ele vai voltar como um monstro ou talvez nem apareça. Será? Se você acredita
acredita que o Nagy também pode voltar? Ou você acha que essa é a última vez que a gente vê ele em campo? Eu acho bem difícil ser a última vez, porque principalmente pelo carinho da comunidade. Mas é isso. Obrigado por ter me ouvido até aqui.